Então, irmãos, estamos estudando a pergunta de 99, que nos questiona que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos. Eu gosto muito de utilizar esse livro, que é o Catecismo de Westminster comentado, de Johannes Gerhard Royce. Eu gosto desse livro porque ele é bastante didático. E hoje vamos estudar a regra de número 5. Já vamos estudando as outras regras, de 1 a 4, são 8 regras. E vamos estudar paulatinamente para que a gente venha a entender efetivamente quais são essas regras, que o prelúdio Júlio Bessa prefere chamar de princípios. Então, para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. E a quinta regra é que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum. E o que Ele manda é sempre um dever. Mas nem todo dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Por favor, não se escandalizem por enquanto, não se escandalizem com essa resposta. Bom, conforme formos explicando, eu imagino que vai ficar mais claro. Só para frisar essa última parte. Mas nem todo dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Muito bem. O que significa, portanto, essa regra, meus irmãos? Essa regra nos ensina que o mandamento, em primeiro lugar, ele não depende da circunstância. O mandamento, ele não depende do contexto, mas também o mandamento não é um imperativo absoluto para todas as situações. Não é um imperativo absoluto para todas as situações. Como eu falei, não se escandalizem por enquanto. Quando eu falo essas coisas, meus irmãos, eu quero dizer que ele não é um princípio rígido, mas admite uma certa flexibilidade, um certo atenuante e uma certa exceção. Por exemplo, o mandamento não matarás. Tem exceções? Tem exceções. Tem exceções. Israel, nos seus conflitos bélicos, matava ou não matava? Matava e muitos. E quando Israel matava e muitos, ele violava o mandamento, não matarás? Não. Porque essa ação, dessa guerra, esse conflito bélico, era uma própria ordenança de Deus, onde Deus estava exercendo juízo sobre o povo. Então, não violava o sexto mandamento. Um outro mandamento que diz que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhum trabalho. Há exceções? Há exceções. Há exceções. O próprio Jesus, lá em Mateus 12, de 1 a 8, eu vou ler aqui para todos nós acompanharmos, que diz, Mateus 12, de 1 a 8, que diz, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas
exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que, aos sábados, os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, irmãos, há exceções? Sim, há exceções. O próprio Jesus Cristo falou e citou a questão de Davi e também dos sacerdotes que trabalham no sábado. Mas isso, irmãos, acontece em circunstâncias especiais, em circunstâncias excepcionais. Tá? Vamos voltar para o que eu falei no início. Essa regra nos ensina que o mandamento não depende de circunstâncias, não depende do contexto, mas que não é um imperativo absoluto para todas as situações. Entendido dessa forma, devemos tomar muito cuidado agora, porque o presbítero está dizendo que o mandamento pode ser quebrado de várias formas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo dizer que o mandamento ele tem exceções específicas, exceções excepcionais. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós analisamos os 10 mandamentos, você percebe que lá contém as normas gerais. Essas normas são fundamentais, porque lá vão ter os parâmetros de comportamento, só que esses parâmetros não são literais em todas as situações, mas também não podem ser infringidas. Não podem ser infringidas. Por quê? Nos mandamentos, há sim os pressupostos básicos, mas eu não posso usar dessa válvula de escape, como posso dizer, sob a alegação de que, de acordo com o meu pensamento, eu possa adotar o mandamento ou não adotar o mandamento. Veja que não tem nada a ver com aquilo que eu penso. Nada a ver com aquilo que eu penso. Mesmo porque as exceções elas são raras. São raríssimas as exceções. Raríssimas. Mas há. É claro que as circunstâncias não estão no mandamento, nos 10 mandamentos. Mas temos que analisar sempre a lei como um todo. Não exatamente em Êxodo, capítulo 20, mas em toda a Torá, em todos os 5 livros da Bíblia, 5 primeiros livros da Bíblia. E lá sim você vai conseguir encontrar onde estão essas exceções, porque lá sim estão os textos que vão nos dar base para essa nossa afirmação. Então, resumindo, as exceções elas são raras, são raríssimas. Mas qual é a base bíblica para essa regra, ou esse princípio? Em primeiro lugar, nós não devemos fazer o que Deus proíbe, nem que seja por um bom motivo. Não devemos fazer o que Deus proíbe, mesmo que seja por um bom motivo. Analisando a passagem, eu gostaria que alguém... Tiago, leia por favor Jó, capítulo 13, versículos 7 e 8. Repetindo, não devemos fazer o que Deus proíbe, nem que seja por um bom motivo. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ok? A Nova Versão Transformadora, essa mesma passagem está escrita ligeiramente diferente, mas que talvez vai ficar mais claro para a gente.
Ela diz o seguinte: vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentar argumentos desonestos em nome dele? Distorcem seu testemunho em favor dele? Acaso vocês são advogados de Deus? O que está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que eu não posso defender Deus mentindo. Eu não posso argumentar em favor de Deus com argumentos desonestos. Eu não posso distorcer o testemunho em favor de Deus, mesmo porque Deus não requer advogados. Então, meus irmãos, não devemos fazer aquilo que Deus proíbe, mesmo que você tenha um bom motivo. E lá na frente, na fase das perguntas, vou retomar exatamente esse ponto. O segundo aspecto dessa resposta, essa quinta regra, é que a ideia de praticar o mal para vir o bem, ela é maligna. Repetindo, a ideia de eu praticar o mal em função do bem é maligna. Del, por favor, leia Romanos 3,8, por favor. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Ok? Então não devemos praticar males para que venham bens. Por quê? Se fizermos isso, merecemos a condenação. E essa condenação vai ser justa. Então, a ideia de praticar o mal em função do bem é maligna. Não devemos fazer. Em terceiro lugar, com base bíblica para essa resposta, essa regra quinta, continuando a questão de não devemos fazer o que Deus proíbe. Cadê? É preferível optar por sofrer o mal do que praticar pecado. É preferível optar por sofrer o mal do que praticar pecado. Lu, leia Hebreus 11, 25. Hebreus 11, 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Muito bem. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então é preferível optar por sofrer o mal do que praticar pecado. Amazonas, leia por favor Deuteronômio 4, versículos 8 e 9. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho? Não somente guarda de ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Muito bem. Aquilo que Deus nos ordena é sempre nosso dever. Porque que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos propõe? A nossa lei, a lei de Deus, no caso, ela é estatuto, ela é juízo justo. Então aquilo que Deus nos ordena é sempre um dever.
Há vezes em que um dever se prevalece ao outro. Tem vezes que um dever se prevalece ao outro. Por exemplo, Levi, Mateus 12, 7. Então, tem vezes que um dever se prevalece a outro dever. Mateus 12, 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Muito bem. Paulo Mafioletti, leia Marcos 14, 7, por gentileza. Então, só relembrando aqui a leitura que o Levi fez. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Marcos 14, 7. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ok, na passagem de Marcos 12, 7, fala-se de dois deveres: misericórdia e holocausto também. Porque era através do holocausto que havia o quê? O perdão, perdão dos pecados. Dois deveres, mas o dever de misericórdia está prevalecendo sobre o de holocausto. E aqui na passagem de Marcos, passagem que a mulher, né, joga um óleo, né, dos pés, né, de Cristo. E olha só que interessante, os pobres, quando foi questionado por Judas, né, que ele falou, porque os pobres sempre têm convosco. Então, dever de ajudar os pobres, sim, temos, mas os pobres sempre têm convosco. Mas a mim nem sempre tendes. Então, importante isso, né? Um dever prevalecendo a outro dever. Outra base bíblica para essa resposta, a essa regra, quinta regra. Rafael, pode ler Eclesiastes 3, de 1 a 8? Um texto muito conhecido. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Amém. Então, nem toda hora é a hora de se cumprir um dever particular, porque tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí segue a sequência de situações. Tempo de nascer, mas também tempo de morrer. Tempo de plantar, mas também depois tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, mas também tempo de curar. E assim por diante. Então, nem toda hora é hora de se cumprir um dever particular. Já que estamos entendidos a questão dessa resposta a essa pergunta, então agora eu faço pergunta para vocês.
Nós sabemos, irmãos, que aquilo que Deus proíbe jamais deve ser feito, ok? Mas há um entendimento errado que contradiz esse princípio. Qual é esse entendimento errado? Agora é minha vez de fazer perguntas a vocês. Tem um entendimento errado. Boa intenção. Tudo bem. Exatamente a questão da boa intenção. O entendimento é que boa intenção está relacionada, mas a resposta seria mais assim. Lembra que existe pessoas que entendem que uma coisa para ser certa ou ser errada depende do propósito. A Dina acabou de falar aqui. Depende do propósito para o qual foi feita. Então, de acordo com essa ideia, pode ser certo fazer algo que Deus proíbe, desde que façamos por um bom motivo, por uma boa intenção. Por exemplo, vamos supor que eu resolva usar aqueles jogos de azar para ganhar dinheiro para comprar esse terreno. É certo isso? Não, a intenção não é boa. Está bem intencionado, mas está errado. Pronto. É exatamente A isso. intenção dele é não trabalhar, por exemplo. A intenção pode até ser boa, mas estou vendo algo que Deus proíbe. E da mesma forma, jogar loteria, essas coisas todas, se eu quiser sustentar a igreja, sustentar as missões, não é a forma, né? O Tiago acabou de falar. Trabalhe e sustente, né, a causa da igreja. Pergunta, Alan. Por vezes nós somos sinceros, mas estamos sinceramente errados. Isso, sinceramente errado. Então, lembra que eu falei, tomar muito cuidado com essas exceções que eu falei. Há exceções, mas são raras, raríssimas. Tá? Então, muito bem. Esse entendimento errado de querer fazer as coisas boas, coisas com propósitos bons, fazer coisas erradas, mas com propósitos bons, é novo? É coisa do atual? Não, É antigo. Então, eu pedi para Bel ler Romanos 3,8, não foi isso? Pode ler de novo aí, por favor. Romanos 3,8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então, se você pratica o mal, mesmo tendo a visão do bem, você é condenado. E a condenação ela é justa, porque está fazendo aquilo que Deus proíbe. E a ideia de praticar o mal, visando o bem, ela é maligna. Muito bem. Muito bem. É o famoso fogo estranho, né? Sim. Trazer fogo estranho, exatamente. O que vocês acham? Por que o catecismo ele afirma com muita veemência que é maligna a ideia de que os fins justificam os meios? Por quê? Paulo? Desculpa interromper. Eu acho que aquela passagem da palavra do Senhor pode ilustrar bem essa situação, quando Deus ordenou ao rei Saul que ele destruísse aquela nação ímpia, e ele falou assim: mata todo mundo, não traga nada de lá para cá. Eu não lembro o nome do rei. Aí ele realmente cumpriu uma parte, aí viu algumas coisas ali boas, e eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai ser bom para a nação de Israel. Aí ele poupa o rei, aí ele traz utensílios, e Deus falou: é para amassar o rodo.
para não deixar ninguém de pé. O meu juízo. Aí ele chega lá e traz. Aí ele aparece que nesse contexto ele achava que estava fazendo uma coisa boa. Deus ordenou, faça isso. Aí ele cumpre a metade, aí ele traz achando que inclusive iria agradar a Deus. Aí ele chega falando. Ah, sim. Isso. Aí foi um pouco estranho, né? Mate, inclusive, os animais. E ali ele teve a ótima ideia de dizer: opa, os animais eu posso oferecer de holocausto para Deus. E é um dos textos que se remete àquele refrão, né? Misericórdia quero e não holocausto. É mais agrada a Deus mais obedecer do que o sacrifício. Isso foi a primeira desculpa que ele deu, mas na realidade ele entendeu o povo. Tá, ele trouxe os viveres lá para. Mas é nesse contexto também que está a questão do rei, que o Senhor manda também dizimar o rei, né? Aí o Senhor manda o profeta. Isso. Exatamente. Eu acho que é um exemplo, né? Eu queria fazer uma observação. Diga lá, sobre o que ele falou, eu estava pensando, né? Uma dessas é temor, né? A gente tem medo das consequências de você se manter firme com a posição. Eu só queria falar só um pouquinho mais alto, por favor. Falo sim, é que eu, se eu me cuidar, eu falo baixo mesmo. Ainda falo para dentro. Olha só. Então é isso aí. Mas no final das contas, eu penso que uma coisa que pesa muito é a incredulidade. A gente desconfia que a orientação que a gente tem nas Escrituras é a melhor, como Davi é um desafio, né? O Salmo 19, se você não tem deleite, se você não confia que aquela orientação é a melhor que existe, você fica inseguro. Aí você acaba sendo dominado pelo medo, como foi no caso aí que o nosso irmão citou. Ele temeu o povo. Não tinha segurança que aquela era a melhor escolha. E dentro desse aspecto, eu fico muito grato, né, pelo que o irmão colocou, porque tem que trabalhar caso a caso. Não tem uma. A gente queria, né? Não sabe mais o que o Rafael colocou para mim aqui. Se a gente brincar de ficar fazendo regra para tudo, elas nos engolem. Exatamente. É só dizer que uma coisa que começou falando, assim, não sei se ouviram, exatamente a questão do temor. E na pregação de hoje, o pastor falou sobre a questão do temor como sendo medo mesmo. É medo, mas não somente o medo, tem a questão do respeito também. Né? Então, tem as duas coisas que estão aí no meio aí do temor. E realmente, essa questão dessas exceções, toma muito cuidado com ela, porque não é exceção, não é aquela que eu quero, não é aquela exceção que vai satisfazer o desejo do meu coração, mas tem que ser aquilo que está na palavra dito como exceção. Isso fica bem claro. É natural para nós, para mim, como pecador, se vem diante de mim uma norma, eu quero saber quais são as exceções. É, claro. A gente entra vai entrar num condomínio, é cheio de normas, né? Você fica pensando, pô, mas será que não tem uma brechinha para eu fazer barulho depois da hora? Exato. Então, é nosso de fugir de uma norma. Tem até um ditado de toda regra tem exceção, né? Eu vou dizer até aqui, complementando o irmão, que é muito comum o que acontece hoje no meio evangelicalista brasileiro. Se Miriam dançou, eu posso dançar. E aí pega essa passagem histórica e registra naquele contexto para libera geral aí. Exatamente. Vai dançar no papo. No culto solene. Então, irmãos, por que maligna a ideia de que os fins ficam no meio? Porque se que for nessa, e que os fins ficam nos meios, o que é certo e o que vai ser errado? Se perguntem, onde é que está o que é certo e o que é errado? A Bíblia diz o que é certo e o que é errado. E quando a Bíblia fala, ela fala de forma absoluta. Porque a Bíblia fala qual é a diferença do que é certo e o que é errado. E outra coisa, meus irmãos, não esqueçam também, não existe fazer mal
Não existe fazer mal sem cometer pecado. Não existe. Não existe cometer pecado sem fazer o mal. Não existe. É por isso que a Bíblia é bastante clara. O que é certo, o que é errado. Veja que essas exceções que eu falei são exceções que não têm nada a ver com o coração do homem, mas tem a ver com o desígnio de Deus. Isso fique bastante claro. Por isso que eu falei, quando eu falei no início, eu falei, não se escandalizem. Quando eu li que há exceções. Mas quem diz qual é a exceção? O homem? Não. Quem diz qual é a exceção é o próprio Deus. Por que é muito comum nós virmos pessoas querendo trazer isso para o meio evangelical? E que os fins justificam os meios. Por quê? Uma pergunta que eu vos faço. O que vocês acham? Pecado. Por causa do pecado. Ignorância. Pecado, ignorância, Satisfação pessoal. Avareza. Conveniências. conveniência. Muito bem, muito bem. Para agradar a carne. Agradar a carne. Pronto, tem uma filosofia aí que é chamada de relativismo. Relativismo, que diz que tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta, mas depende daquilo Tem que... certeza? Isso é uma verdade absoluta. E isso é uma verdade absoluta, com certeza. Então, meus irmãos, quem pensa em que os fins justificam os meios, está retratando somente sua natureza pecaminosa. Está querendo ser conveniente, conveniente. Está querendo ser aquilo que aquilo que mais agrada a carne, como falou ali nosso com Paulo. Ou seja, tudo pode mudar de acordo com a circunstância. Muito cuidado com relação a isso. Qual a importância, uma outra pergunta, qual a importância que temos nós sabermos desse princípio de que aquilo que Deus ordena é sempre nosso dever? Qual a importância disso? Você saber que aquilo que Deus ordena é sempre nosso dever. Por que é importante isso? Para não pecar. Para não pecar contra Ele. Muito bem. Muito bem. Alguém quer complementar? Recorda ali? Ele falou para não pecar contra Ele. Muito bem. É isso aí. Alguém quer complementar? Abel quer ouvir a pergunta de novo, que ela quer responder. Tá. Não vou repetir a pergunta, não para Abel, para todos. Qual é a importância que temos de saber esse princípio? Aquilo que Deus ordena, temos que fazer. Qual é a importância disso? Porque é bom. Gratidão. Para agradá-lo. Agradá-lo, que é bom para gratidão, porque não vamos pecar. Respeito à autoridade. Respeito à autoridade, muito bem. O amor, entendeu? E Cristo falou isso. Tem os meus mandamentos e fazem isso em mim. Isso, muito bem. Exatamente. Resumo da história, pegando tudo que vocês falaram, implica, irmãos, esse princípio implica que nós estamos sobre um governo de Deus, de uma autoridade. E que, portanto, devemos cumprir a lei moral dessa autoridade. E somos responsáveis diante dele pelo estado do nosso coração, mas não somente isso, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, tudo está sob essa legislação moral de Deus. E não podemos tirar férias desse nosso dever moral para com Deus. Não existe férias. Isso. Tem que ser todos os dias. É por isso que é claro que é impossível para nós cumprirmos a lei. Mesmo porque a lei deveria ser cumprida todos os dias.
e não poderia se quebrar nenhum i, nenhuma vírgula. Cumprir cabalmente toda a lei, todos os dias. Tá? Isso é muito importante. Presbítero, a palavra do Senhor nos alerta, né? Dizendo para a gente não se conformar com o mundo, né? E o mundo realmente está todo o tempo querendo nos colocar na forma, né? Então, assim, para cada geração, o pecado ele realmente vai avançando. E se realmente a igreja, o povo do Senhor, não buscar isso, né? E os líderes ter esse posicionamento, esse temor de Deus, né? Porque muitas igrejas realmente, elas vão cedendo, os líderes vão se afrouxando com medo do povo e vai introduzindo, né, os erros. E começa devagar, né? Que nem Ló, ele foi nas Campinas lá, quando ele olhou, ele viu que era bom, e daqui a pouco ele estava sendo juiz, né? E realmente é isso, é não permitir, é por isso que a gente tem que orar pelos líderes, né, principalmente pelos líderes, e ser praticante dessa palavra, porque o mundo está todo o tempo querendo colocar, né, o cristão na forma dele. Ok? Uma última pergunta com relação a essa regra, quinta regra, porque nem todo tempo é o tempo de se cumprir um dever particular. Porque nem todo tempo é o tempo de se cumprir um dever particular. Provérbios, né? Que o irmão leu, né? Tudo tem um tempo e um modo. Tem que analisar a situação. Diz Eclesiastes. Exatamente. Fechou aí com o Amazonas. Alguns deveres são restritos a certas ocasiões. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se por acaso o pastor não está aqui, o pastor teve que sair. Mas olha só, irmãos, se por acaso estivermos num cultuando a Deus, e surge uma necessidade, alguém passa mal, essa pessoa tem que ser levada para o hospital, o que vocês fariam? Levar para o hospital. Tem certeza? Podia deixar de cultuar a Deus. Mas é uma situação excepcional. Sim, misericórdia. Amor ao próximo. Deixa a Bíblia para agora. Bem maior. Então, irmãos, é exatamente isso. Nós usaríamos de misericórdia. Falar. Se passar mal, pode Então, você falou isso, mas teve um caso interessante. Na minha viagem para Aracaju, teve um irmão que ele tinha problema de compulsão e ele trocou o remédio. Então, na hora que ele orou com a congregação da igreja, a gente viu um barulho no chão. Então, assim, quando eu abri os olhos, tinha um diácono já ajudando, a gente correu para ajudá-lo. Então, assim, a gente tirou ele do local, foi feito todos os trabalhos ali, do socorro, do leitinho e socorrendo. Então fechamos a resposta a essa regra quinta. Vamos ver agora a regra sexta também. E a regra sexta, olha só o que ela nos diz. Então perguntando o seguinte: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Então, a regra sexta diz o seguinte, que estou baseado aqui no Gerhard Rocha, que sobre o único pecado ou dever, todos os demais do mesmo gênero são proibidos ou condenados. Ok? Olha só, que sobre o único pecado ou dever, todos os demais do mesmo gênero são proibidos ou ordenados. Ok? Juntamente com tudo o que os provoca e todas as suas causas, meios, ocasiões e aparências. O que isso aqui quer dizer? Olha só, essa regra explica que cada proibição contempla-se no fato, não somente o fato em si, mas também inclui os antecedentes
aquilo que veio antes, né, pensamento, o consequente, o que vai acontecer depois do ato, as contingências e o ambiente. Tudo isso é levado em consideração. Então vamos lá. Na ordenação, não matarás, não somente se proíbe o matar, que é o ato em si, mas inclui também, sabe quem? Os mandantes, os agentes que fizeram lá o homicídio, os cúmplices, os coniventes, quem eventualmente testemunhou e, por fim, todas as circunstâncias do delito. Então, é isso que essa regra está querendo dizer. Que não é só o ato em si, mas tudo que está ao redor daquele ato. Tudo que cooperou a favor do ato. Tudo que cooperou, exatamente. Por exemplo, o Estado, quando digo, né, nação, enfim. O Estado, ele é impessoal, não é uma pessoa, é impessoal. Mas o Estado não se isenta do pecado de pena de morte injusta para aqueles que não merecem tal penalidade. Então o Estado, ele é culpado. Até mesmo o pecado de acusar o inocente de um ilícito, o Estado, ele é culpado. É claro que há atenuantes, é claro que há também os agravantes, no caso de um assassinato. Mas o ato em si, independentemente das circunstâncias sociais, morais, das motivações negativas, é sempre condenado por Deus. Essa responsabilidade do Estado, a gente como parte desse Estado, como é que fica a nossa responsabilidade individual diante das falhas que o Estado comete, entendeu? Porque o senhor botou o exemplo até da condenação do inocente, mas isso é um exemplo. Também tem quando o Estado ele é leniente com o crime, né, de alguma forma. Assim, aí eu queria saber, entender, onde é que entra a nossa responsabilidade individual como membro desse Estado. Sim. Assim, numa primeira analisada do texto, eu entendo que o Estado, as pessoas estão responsáveis, são os gestores, né? Oi? Os agentes, à primeira vista, são os agentes, né, decisórios, né, decidem. Isso por um lado. Mas por outro lado, qual é a nossa responsabilidade? É que muitas vezes somos nós que colocamos aquela pessoa lá. Né? Então, a nossa responsabilidade está exatamente nisso. Você colocou uma pessoa lá que está cometendo esse tipo de torpeza. Na medida do possível, tire de lá. Trabalho para tirar também. Trabalho para ele sair também. Trabalho, né? Exatamente. Provérbios 29 e 23, eu acho que traz uma luz sobre isso. Que diz o quê, Provérbios 23? Ele diz o seguinte: o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Porque tem parte com o ladrão. Eu estava me lembrando do que aconteceu de novo, né? Lá no Rio de Janeiro. Sim. Lá na Serra, né? Sim, exatamente. Eu não sabia. Houve uma CPI na época, muito bem feita, diferente das últimas que a gente tem visto por aí, muito bem feita, descrevendo tudo que tinha que fazer, o que tinha que investigar na lei. Irmãos, aqui continua, né? Eu falei a questão do Estado, mas também, se você... Anderson, depois passa esse versículo para mim. Anderson, quem, ao ser agredido, elimina o agressor, mesmo que em legítima defesa, é culpado diante de Deus. O que tira a vida de um doente terminal que pratica a eutanásia é culpado diante de Deus. A mulher que aborta um filho, ela é culpada diante de Deus.
Aquele que assalta e no meio do assalto mata a vítima, também é culpado de Deus. Uma pessoa que seja infectada com uma doença fatal, e que de propósito transmite essa doença para outros, também é culpado diante de Deus. Aquele que deixa de alimentar o pobre, que tem recursos, que deixa de alimentar o pobre, e essa pessoa morre por não ter o que comer, também são criminosos diante de Deus. Estão quebrando o sexto mandamento, não importando a forma, o meio, a intenção, o instrumento ou a situação. Não importa. Quebrou o mandamento diante de Deus. É aquele que livra o inocente do malfeitor, tirando a vida dele, usando o mesmo meio que esse malfeitor está fazendo. Ele é culpado de Deus. Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Legítima defesa. Uma boa pergunta. De terceiro. Inclusive, eu estava lendo isso hoje pela manhã. Na lei, Deus dando a lei ao povo ali em Êxodo, ele fala sobre isso. Se o bandido ele for lá, ele invadir a sua casa à noite, você não se torna culpado por eliminar esse mal. Porque você está protegendo o inocente. Isso é o policial, isso é até o próprio juiz que condena a lei capital do Estado, porque a lei capital daquele perverso. Exato. Muito bem. Perfeito. Eu lembro que tem uma passagem em Levítico, não vou saber a referência aqui agora, mas que diz que se o filho desonrar o pai ou a mãe, morto, seja morto. O livre-arbítrio, eu acho que não é que pode fazer. A situação dele, ele deve fazer. Porque a gente tem que proteger as pessoas, se é possível estar no nosso alcance. Ok. Perfeito. Deixa eu pedir então que Alan leia Hebreus 10, versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como o costume de alguns, antes passamos a manifestações, tanto mais quando deles que o dia se aproxima. Ok? Hebreus 10, 25 diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos manifestações, e tanto mais quando vemos que o dia se aproxima. Aqui está querendo dizer o seguinte: esse dever que nós temos de nos estimular ao amor e às boas obras implica que na sequência é assim, tem essa questão do estímulo, aí continua, não deixemos de congregar-nos. Porque lembra que o pastor pregou hoje de manhã que o culto, ele não é somente direcionado para Deus, mas também para com os irmãos. Então é exatamente isso que está falado aqui. É errado que o crente deixe de congregar. É errado. Por quê? Ele tem que estimular ao amor e às boas obras. E além do mais, tem a questão das administrações, essas coisas todas. Por isso que é importante estarmos aqui congregando. E outra coisa que é muito importante, meus irmãos, os crentes em Cristo devem evitar toda aparência. Desculpa. Só para esclarecer essa fala do Senhor, né? Sim. Então, quando nós deixamos de congregar, nós não fazemos mal apenas para nós mesmos. Exato. Nós estamos desestimulando os outros.
Exatamente. Muito bem. Incrivelmente, só com a ausência. A gente deseja. Muito bem. Exatamente. Anne, 1 Tessalonicenses 5, 22. Primeira Tessalonicenses 5, 22. Abstendo-vos de toda forma de mal. Muito bem. Então, o crente deve evitar toda forma de mal. Muito bem. Etienne. Gálatas 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, o crente tem que se abster de provocar, invejar e se vangloriar dos outros. Anderson, Colossenses 3, 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Bem, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Só um parênteses aqui. Isso não quer dizer que o pai não deva disciplinar os filhos. Nada a ver com isso. Mas é quando o pai, ele usa o seu poder, da sua autoridade e extrapola isso. Então, esse não irriteis os vossos filhos é desse contexto. Então, resumo da história, pais, não provoquem os seus filhos com exigências despropositadas. Aquela exigência que vai além do que deve, e os filhos vão acabar ficando o quê? Desanimados. Não quer dizer que o pai não deva exortar, não deva disciplinar. Não é nada disso. O pai deve fazer isso sim, tá? Disciplinar, exortar, conversar, coisa assim. Só não pode exagerar na dose, porque senão os filhos vão ficar desanimados. Vou dar algumas perguntas para vocês. Em primeiro lugar, além do pecado, além de cada pecado ou de cada dever, o que tem além disso? O que tem além daquele pecado em si? O que o catecismo menciona que vai além daquilo que foi mencionado nos 10 mandamentos? Vou fazer como o Pedro Júlio desse, vou responder. O que acontece, meu Deus, é o seguinte. De acordo com essa resposta, essa sexta regra, diz o seguinte: todos os outros pecados da mesma categoria é o que vai além. Por exemplo, o 9º mandamento proíbe prestar falso testemunho. Mas será que para aí? Não, não para aí. Porque estão proibidos todas as outras formas de falsidade. Isso quer dizer que os 10 mandamentos não devem ser tomados de forma sozinha. Não, traz tudo que vai, né, de encontro àquele mandamento. Eu levei em conta toda a Bíblia ao decidir o que é correto, ou melhor, qual o significado correto do mandamento. Levar em consideração toda a Bíblia, não é só aquele mandamento específico. Muito bem. Por que é certo dizer que as causas, os meios, as ocasiões, as aparências, por que é certo incluir essas coisas todas nos 10 mandamentos? O que vocês acham? Por que é certo você não só focar no aspecto? Tem que incluir tudo. A lei espiritual. Muito bem, garoto. A lei espiritual. E o que quer dizer que a lei é espiritual? Quer dizer que ela não atinge, não são meras regras, mas ela atinge o coração, a alma, tudo. Isso. As motivações. Já estudamos sobre isso, né? A lei. Primeira regra, já sobre isso. A segunda. É a segunda. A lei é espiritual. Isso quer dizer o quê? Que não é só o exterior, mas também e principalmente o interior.
Muito bem. Porque fica aquela questão do exterior, tá muito bonitinho, né? Como ser como caiado. Ser como caiado. Isso. Isso. Muito bem. Por isso que Cristo, né, no Sermão do Monte, ele, vamos colocar entre reinterpretou, né? Ensinou, porque realmente não é só o exterior, mas também o interior. Outra pergunta. Qual o perigo nós devemos guardar ao aplicarmos essas regras de interpretação dos 10 mandamentos? Algo que eu falei na primeira pergunta ali, que eu dei a dica ali. Ele tem que ser literal demais e apenas de aparência? Isso, não é ser literal demais, não é só analisar a sua aparência, muito bem. O que acontece é que eu não posso olhar para os 10 mandamentos e colocar neles os meus próprios pensamentos, as minhas próprias preferências, ou seja, adequado à minha carne. Não. Eu tenho que estar fundamentado nas Escrituras e não na opinião humana. Para quem é militar, o segundo mandamento proíbe ou não prestar honra à bandeira nacional? Proíbe ou não? Não. Não proíbe. Não proíbe. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que agora ficou claro. Depende da bandeira, né? Depende da bandeira. Bandeira nacional do país. A vermelha não pode. Brasil. Se a bandeira for vermelha, tudo bem, mas acho que não, né? Ok, o erro, meus irmãos, é não separar o culto religioso da lealdade civil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São esferas diferentes, né? Ele tem que saber definir bem isso. Isso. O sexto mandamento. Desculpa. Mas... Outra coisa, né? Assim, é o seguinte, que, por exemplo, é raro nós prestarmos honra a uma autoridade civil. É semelhante, né? Semelhante coisa. A ideia de prestar honra à bandeira é a ideia de você respeitar a sua nação, né? Exato. E Perfeito. aquilo que é a autoridade dela. Exatamente. Outra pergunta aqui. O sexto mandamento, ele diz não matarás, né? Ele proíbe comer carne? Não. Proíbe. Tá. Opa, beleza. Não, né? Não proíbe. Mas aqueles que advogam, não, nada contra quem é vegano, quem é... Eu tenho contra. Nada contra. Não, é sério, eu vou explicar por quê. Porque o veganismo, ele virou uma espécie de idolatria. Entendeu? Já tá nesse... Aí eu já tenho... Eu sou contra. Veja bem, daqui a pouco passo para as outras. Eu não tenho nada contra. Mas... Considerou uma pauta. O veganismo hoje no mundo se tornou uma pauta ideológica. De tal forma que as pessoas se tornou uma religião. Exato. Então, agora a questão de natureza, assim, quero saudável, a opção de adotar uma alimentação mais. Perfeito. O que eu quero dizer com relação a isso é que, não esqueçam, você pode estar querendo colocar os teus próprios pensamentos, os teus próprios preconceitos junto com os 10 mandamentos. Isso não pode. Nem de um lado, tampouco do outro lado. Mas não, por favor. Você pode continuar a favor do que eu vou te dizer. Tudo bem, a ciência é mutável, né? As coisas mudam em ciência. Mas já está bem estabelecido, você pode perguntar de qualquer nutricionista que em fase de crescimento,
Não tem jeito. Tem que ter proteína animal. Até o ferro que tem nas plantas, ele não é bem absorvido. O que é absorvido é o ferro da proteína animal. Então, quer matar seus filhos e diminuir o cérebro deles? Não ofereça proteína animal na fase de crescimento. É por isso que eu como bem. Agora vamos lá, peraí. Depois que termina a fase de crescimento, em torno dos 21, 22 anos, estou sendo bem? É tudo isso? Ser generoso. 21, E ele vai 22 questão do anos. canibalismo, por exemplo. Cada caso é um caso. É um caso. É verdade. A técnica do canibalismo é carregada do cara. Tem exceções, né? Tem exceção. Então, eu acho que assim, houve na Venezuela, ali na China. aí você incorre no mandamento, não matarás. Você está expondo seus filhos, né? Se você acredita que não pode oferecer proteína animal, há uma condição de desnutrição grave. Então, tem que avaliar. A gente está vendo no consultório que todas as mulheres veganas, elas não engravidam. Elas não conseguem engravidar por causa do pé. É lá embaixo. Ela não consegue o quê? Engravidar. As mulheres, por causa da deficiência de ferro, não conseguem engravidar. Irmãos, isso era o que nós tínhamos para hoje. Que o Senhor nos abençoe, tá? E que possamos não sermos somente ouvintes, né? Mas praticar isso que o Senhor tem nos abençoado com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Queremos, ó Pai, te agradecer por mais esse privilégio que nos concede, esse de estarmos reunidos no teu nome para aprender mais e mais de ti. Queremos que tu venhas abençoar-nos, tu venhas suprir as nossas necessidades, principalmente nossas necessidades espirituais, e que possamos, ó Pai, sair daqui não somente plenos conhecedores, mas queremos sair daqui, ó Pai, para sermos praticantes da tua palavra. É isso que nós queremos. Continua conosco, continua nesse dia do Senhor, a nos abençoar. E conforme for do teu querer, da tua vontade, ó Pai, traz-nos mais tarde para prestarmos outro culto de celebração ao teu nome. Porque só tu, ó Pai, és digno de receber a nossa oração em espírito e verdade, o nosso louvor e toda a honra, toda a glória que seja dada somente para ti. Seja o cabo de nós, nos dá um almoço em família, abençoado, e que possamos também, ó Pai, sermos bênção na vida das pessoas que carecem, são nossos próximos e que carecem da nossa participação, nossa intervenção. Seja o cabo de nós, é o que eu te oro, agradecido em nome por amor de Jesus Cristo. Amém.